sentar. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos dar uma continuação nos últimos domingos, falando sobre as 7 cartas para as 7 igrejas em Ásia Menor. Nós entendemos que o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Todo mundo sabe que o livro de Apocalipse, Jesus está se revelando e revelando o que vai acontecer no final dos tempos. Todo mundo quer saber como vai terminar esse mundo. Então só tem que abrir o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse significa uma revelação, como a cortina está sendo aberta assim para revelar o que está no outro lado. Só precisa ler. Às vezes pessoas não querem ler o livro porque é um pouco difícil entender, mas não é tão difícil. Pelo menos o tema principal é que o que nós acabamos de cantar, a outra música, que Jesus virá, Ele vai vir nos buscar. A mesma história de vitória para todos que crêem nele no Salvador, vai ser uma história muito triste para qualquer um que ainda não coloca a sua fé em Cristo, que vão se achar aqui na volta de Cristo sem não ser preparado para receber Ele como Senhor e Salvador. Eles vão receber Jesus como juiz, o juiz final. E vai ser um momento muito, muito triste. Mas essa carta sobre o futuro, nesses capítulos 2 e 3, nós temos cartas escritas para 7 igrejas atuais naquela época. Igrejas reais, igrejas com rebanho, com congregação em várias cidades, todos mais ou menos perto um ao outro. Cada um com seu próprio pastor, cada um em várias situações diferentes. Mas por que então, se é um livro sobre o futuro, por que existem cartas sobre o passado? E o que nós entendemos que essas cartas escritas para as igrejas reais naquela época, foram cartas representando todas as igrejas em todas as épocas. Nós temos 7 igrejas de Cristo, mas 7 situações diferentes, 7 cidades diferentes, 7 problemas diferentes, 7 igrejas com coisas boas e com coisas erradas que estava fazendo. Para mim, essa representa que em todas as épocas, desde Jesus estabeleceu a igreja 2000 anos atrás, até agora e até o momento que Jesus volta no mundo, ao vivo, em toda essa cidade, todos os países do mundo, vai existir esses 7 tipos de igrejas. Então, tem igrejas que são perseguidas, nós temos muito hoje. Nós já falamos que hoje em dia tem mais cristãos sendo mortos por causa da sua fé em Cristo do que em todas as épocas. Nós não observamos essas coisas, porque nós temos liberdade aqui, nós não escutamos muita coisa, porque a mídia não quer falar sobre as coisas, mas na realidade, nós temos irmãos e irmãs em Cristo agora sendo mortos por causa da sua fé em Cristo em muitos países. Tem igrejas que são ricas, que igrejas são pobres, tem igrejas que estão trabalhando dentro da perseguição, tem igrejas que estão trabalhando parece que tem muita coisa, mas tem outras coisas erradas. Nós temos que entender que Deus ainda nos ama, Jesus anda em nosso meio, Ele conhece a nossa cidade, Ele conhece a sua casa, Ele conhece tudo sobre a sua vida, Ele conhece aqui nossa igreja, Ele anda dentro da nossa igreja para nos conhecer e abençoar e dizer onde nós somos errados. Hoje em dia nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para você que já recebeu Cristo como Salvador, dádiva, presente eterno dentro de você, é a presença de Deus na forma do Espírito Santo. E dentro de cada um de nós, Ele pode nos mostrar o nosso erro. Ele pesa a nossa consciência para fazer a gente mudar. Mas às vezes, como nós vamos ver nessas cartas, Ele tem que afrontar mais, tem que chegar mais e falar. Que muitas vezes até um cristão pode cair no pecado e não ter uma visão de sair. Acha que é tudo certo porque todo mundo faz. Hoje nós vamos ver esse tipo de situação. Aqui em Apocalipse capítulo 2, em versículo 12. Ao invés de ler inteiro, depois volta, eu vou ganhar um pouco de tempo e vai lendo versículo por versículo. Capítulo 2 do livro de Apocalipse.
Nós já estudamos sobre a carta escrita para a igreja em Éfeso. Nós ouvimos domingo passado sobre a carta que foi escrita para a igreja em Esmirna. E agora nós vamos ler a carta que Jesus pediu para o apóstolo João mandar para a igreja em Pérgamo. Ele diz, versículo 12, ao anjo, que é o pastor, mensageiro, pessoa que traz a mensagem de Deus para o povo, da igreja em Pérgamo, escreva. Nós temos que entender sobre a cidade, porque é uma coisa muito interessante para um estudo de vocês mais profundo, entender como Jesus descreve a cidade e as coisas sobre a cidade, ele coloca dentro das cartas. É incrível como ele coloca as coisas juntos. A cidade em Pérgamo era uma cidade na época que está escrevendo, uma cidade muito bonita. Uma cidade que era o capital da região. Era uma cidade muito grande, muito bonita, muito importante para o Império Romano. Era uma cidade já antiga, que já passou por vários reis e outras nações, e agora o Império Romano estava tomando conta dessa cidade. Essa cidade ficou famoso por ter o primeiro hospital no mundo. No primeiro hospital no mundo. As pessoas, esse hospital foi feito como um templo. Outra coisa sobre essa cidade, era a cidade centro de deuses, de templos. Tinha mais templos construídos na cidade do que qualquer outra cidade. Foi a primeira cidade naquela região, no Império Romano, que construiu um templo para a adoração do César. Depois isso, antes disso, os Césares não foram reconhecidos como deuses, os Césares de Roma. Mas eles construíram o primeiro templo para adorar o César Augusto, o mesmo César que era o César quando Jesus nasceu. Foi a primeira vez, foi feito dentro dessa cidade. Dentro da cidade também tinha um monte de vários deuses, e um era um deus de cura, um deus de medicina. O nome dele, eu escrevi aqui para não pronunciar errado, vocês vão entender isso. O nome dele, o deus era Asclépio. Quem já ouviu essa palavra? Asclépio. Ele era ninguém? Então eu posso pronunciar em qualquer jeito, então não precisa. Asclépio era o deus ele é até hoje reconhecido como o deus da medicina. Até esse momento não tinha hospital. Então esse povo adorava esse Deus que eles acreditavam, que esse Deus recebeu esse poder sobrenatural para curar. E esse Deus, ele ensinou o povo dessa cidade, da antiguidade, como fazer ervas, como fazer curas, e as pessoas começaram a visitar, as pessoas doentes começaram a visitar essa cidade para ser curado das suas enfermidades. Mas isso não era um hospital onde eles entravam e receberam remédio para alguma coisa, depois foram embora. Eles ficaram lá por semanas. Foi um tratamento muito rigoroso de tomar banho, essa água especial, essa outra erva, tudo abençoado por esse demônio, esse Deus. Ele se apareceu como um serpente, né? Asclépio era a forma de um serpente. Hoje em dia existe o bastão de Asclépio, que está em todos os símbolos de medicina hoje. Você já viu aquele símbolo com bastão, com serpente ao redor? Às vezes é 2 serpentes. Essa representa ele. Podemos ver que até no 2024, com toda essa medicina moderna, ainda o símbolo de medicina vem dos demônios. Interessante como a cultura continua dentro dessa parte sobrenatural. A Bíblia diz que, ou a história diz que esse homem, esse Deus, eles criaram esse templo, esse hospital, e chegaram milhares de pessoas e ficaram ali. Mas a maneira de curar é um pouco diferente. Além de tomar banho e fazendo outras coisas, as pessoas doentes, eles passaram a noite lá, beberam certas coisas para eles ter sonhos. E eles acreditaram que os sonhos iam revelar a doença e como curar. Então foi feito muito disso.
As pessoas dormiram no chão, dentro de um santuário no templo, e tinha outras serpentes, serpentes não venenosas, serpentes mais mansos, serpente que todo mundo gosta, né? Serpente mansa. E à noite eles dormiram lá no chão e eles soltaram essas serpentes. Os serpentes iam entrar entre as pessoas e eles acreditaram que se o serpente que foi sagrado tocava na pessoa, a pessoa seria curada. Então isso é o começo de medicina, que ainda está sendo representado nas culturas hoje. Também houve muitos templos pagãos, muitos, não dá para nem mencionar, centenas de templos, como aqui em Caraguá, a Rua da Prata está cheia de apartamentos, não dá para ter nenhum espaço entre apartamentos, foi assim com templos, cada um para seu Deus. Era um centro desse paganismo, adorando eles. Também eles tinham o primeiro e o maior templo para Zeus. Zeus era o Deus criador, igual nosso Deus para eles. Era o maior templo para Zeus no mundo naquela época. Em 1920 e pouco, um alemão que trabalhava na arqueologia, ele fez uma visita para essa cidade. Enquanto ele estava procurando outras coisas, ele achou parte de um templo, de um altar de Pérgamo. Alguém já viu do altar do Pérgamo? É muito famoso. Eles acharam dentro das coisas quebradas parte desse altar. E deu para reconstruir usando partes desse quebrado. Então ele fez um negócio com o pessoal lá, ele levou de volta para a Alemanha. E nesse altar foi reconstruído no museu na Alemanha. É enorme, é muito grande, dá para pesquisar. Altar do Pérgamo, agora não, mas em casa pode pesquisar, altar do Pérgamo, e vai ver uma coisa muito bonita, mas as imagens feitas, que foram da época que eles descobriram, mostra guerras espirituais, mostra guerras entre os deuses e os gigantes. Então nós entendemos que essa cidade foi grande em paganismo, grande no sobrenatural. Se você está estudando o curso que Peg está fazendo na segunda-feira, você vai entender muito melhor que tudo que está aprendendo sobre sobrenatural estava acontecendo dentro da sociedade e foi uma coisa normal. Nós não reconhecemos, às vezes, que estamos ainda dentro dessa guerra sobrenatural. Está acontecendo ao nosso redor, só que hoje em dia é mais escondida, mas está acontecendo ainda. Então, essa foi a cidade de Pérgamo, tá? Cheia de tudo isso. Jesus fala, versículo 12, agora a segunda parte. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele sempre começa Jesus com uma descrição dele. Se quer conhecer Jesus melhor, como ele se descreve, leia cada carta e vai ter 7 descrições diferentes que Jesus mesmo está falando de si mesmo. Ele diz que ele é a pessoa, ele é aquele que tem a espada afiada dos 2 gumes. Tem outros lugares na Bíblia, pode procurar em Hebreus capítulo 4, só para entender um pouco melhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos começar versículo 11. Hebreus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: portanto, está falando sobre o povo de Israel no deserto, na época de Moisés. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Lembra que o descanso ia atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Eles perderam 40 anos, dando volta lá no deserto por causa da desobediência deles. Mas o autor aqui está comparando a nossa jornada hoje com a jornada deles na época. Ele diz, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, que é Cristo, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Versículo 12. Pois a palavra, olha aqui, eu quero mostrar isso para mostrar como essa descrição
da espada saindo da boca de Cristo com 2 gumes afiados, representa a palavra de Deus, representa a verdade de Deus e representa as palavras de Deus falando no julgamento, para corrigir as ações do povo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todos nós vamos prestar contas. E como Jesus vai julgar? Ele vai julgar com a verdade. Ele vai entrar na nossa vida, vai mostrar tudo que está certo, tudo que está errado. Ele vai julgar com justiça as nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre essa espada de 2 gumes, está sempre falando sobre a verdade, a palavra de Deus. E quem é essa pessoa? Jesus diz que eu sou daquela pessoa. Jesus está falando para essa igreja em Pérgamo. Aí eu estou te dando essa descrição de mim, porque vocês precisam ser julgados. Vocês estão fazendo coisas erradas e vocês vão ser julgados. A sua cidade vai ser julgada. E eu vou julgar. Eu vou julgar com justiça, eu vou julgar na verdade, eu vou até entrar em áreas que você não entenda. Quem pode dividir a alma do espírito? Só Deus consegue fazer isso. Só Deus pode saber as intenções do seu coração. Às vezes nós nem conseguimos entender isso. A gente faz coisas e depois a gente pensa, mas por que eu fiz? Por que eu falei aquilo? Nós temos que voltar a pedir perdão, porque muitas vezes nossas ações são feitas em cima de uma situação que nós pensamos melhor e nós não acreditamos que eu fiz aquilo. Mas Deus sabe por quê. Deus é capaz de enfiar a sua espada, a sua verdade dentro de nossas vidas para revelar as nossas próprias intenções. Sabe que uma espada ou uma faca afiado de 2 gumes, ele pode fazer muita coisa. Ele pode matar, ele pode separar, ele pode entrar na vida de alguém doente e como cirurgia, tirar a doença. Então, uma espada de 2 gumes é muito importante. Nós temos a espada de verdade aqui. Mas muitas pessoas usam isso só para machucar, só para destruir. Mas a espada de Deus pode ser também usado como um instrumento de salvação, quando é usado corretamente. Nós temos uma grande responsabilidade quando nós falamos da palavra de Deus, para falar da maneira certa, porque é a espada afiada de Deus, que pode tanto machucar como salvar. Tudo depende que está nas mãos de quem. O Satanás usava a palavra de Deus para tentar manipular Jesus e os outros. Até Eva, Jesus e a maioria desse mundo, ele usa a palavra de Deus para enganar, para manipular, para destruir até. Quando a pessoa não entende, como ele tira do contexto. Nós temos que aprender, como cirurgião, usar a palavra de Deus, a espada de verdade, para ajudar, para salvar as pessoas com a verdade. Jesus fala que ele é essa verdade. Voltando para Apocalipse capítulo 2. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada dos 2 gumes. Versículo 13, ele começa de falar como ele entende. Jesus sabe tudo. Não tem nada oculto de Cristo, não tem nada na sua vida, na minha vida. Não existe nada de necessidade. A gente sabe que nós vivemos uma cidade muito boa, uma cidade muito bonita, que tem muitas coisas boas, mas também tem muita maldade aqui. Tem coisas que, tem ofertas oferecidas para ídolos aqui. Temos um na praia, tem outra em cima, tem ídolos escritos, tem pessoas fazendo adoração para esses ídolos, coisas que Deus odeia. Acontece dentro, tem a guerra sobrenatural que está acontecendo também na nossa cidade. Deus conhece isso, Jesus sabe tudo que nós
temos que enfrentar todos os dias. Ele falou para eles, versículo 13, sei onde você vive. Como o irmão Leo falou, vocês estão sofrendo, sei disso. Ele está falando para essa igreja, eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Olha, a cidade ruim, a cidade tão ruim, por isso eu tentei explicar a situação da cidade na época de Pérgamo, como era o centro de perversidade, porque onde teve os templos dos deuses, houve prostituição, perversidade, imoralidade de todos os tempos, de níveis que nós nem queremos pensar, acontecendo dentro dos templos, parte do louvor e adoração dos deuses. Era uma coisa mais horrível que pode imaginar. E Jesus falou que vocês estão morando na cidade, eu sei, é o trono de Satanás. Imagina você morar numa cidade tão ruim, tão mal, que Jesus descreve como o trono de Satanás, porque Satanás dominava aquela cidade. Nós entendemos que Satanás não é Deus, nem perto de ser Deus. Ele é um anjo criado por Deus com limitações. Até Deus próprio, ele limita as ações de Satanás. Mas Satanás, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus é. Ele não é onipotente, não tem todo o poder. Ele não é onisciente, não sabe todas essas coisas. Então, pode ser literalmente, na época que o João estava escrevendo, que Satanás se parou, porque se Satanás estava em Pérgamo, ele não podia estar em outras cidades. Ele não era um anjo que podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Pode ser literalmente que ele fez para anos e anos e anos o seu trono dentro dessa cidade. Porque ele fala duas vezes. Ele diz, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele fala duas vezes no mesmo versículo. Quando Jesus fala, e não fala só para falar, ele fala a verdade. Então, baseado na palavra de Cristo, esse foi literalmente, naquela época, o trono onde habitava, onde trabalhava, onde foi tipo sede, onde todos os outros demônios chegavam para conversar com ele, para receber as informações, os mandamentos. Foi nessa cidade. E nessa cidade também tinha uma igreja. Imagina essa igreja. Imagina essa igreja sendo sufocada todos os dias, cada vez que saísse da sua casa, com essa perversidade e imoralidade. Foi um lugar muito difícil. Quase podemos pensar que era quase impossível a manter a sua vida cristã dentro dessa cidade. Além de ver e escutar e sendo rejeitado pela maioria da cidade que odiava você porque você não faz parte da cultura. E aí, além disso, estava sofrendo perseguição. Ele fala sobre esse irmão da igreja, eu acredito que não é pastor, porque aqui está escrevendo essa carta para o pastor da igreja, e ele diz para ele, contudo, você, pastor dessa igreja, permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, tem outra pessoa, um fiel testemunho, membro da igreja, talvez evangelista, quem sabe, mas esse homem foi levado da congregação e morto, inocentemente morto, só porque ele representava o nome de Cristo nessa cidade. Você lembra quando no começo da igreja, quando Herodes pegou o Tiago, um dos apóstolos, e matou ele cortando a cabeça, achando que essa daria medo nos discípulos para parar essa ideia de ter uma igreja diferente. Mas essa morte do Tiago só aumentou o movimento, cresceu mais as igrejas. Nessa cidade, 2000 anos atrás, onde estava fechando ao redor, essa pequena igreja estava dominando em todos os tempos. A Bíblia diz que Jesus fala, mas você não renunciou o meu nome. Quer dizer, foi uma pressão diária
para as pessoas nessa igreja renunciar o nome de Cristo, todos os dias. E pode chegar um momento de Antipas que eles falaram, renuncia o nome de Cristo ou morrer. E ele aceitou a ser morto. Ele aceitou de continuar sendo um fiel testemunho. É muito interessante, a palavra testemunho, no Novo Testamento, no grego, é a palavra martus. Martus. Sabe que palavra nós temos hoje? Dessa palavra martus? É mártir. Mártir é uma pessoa que morre inocentemente por causa daquilo que você crê. Antes disso, a palavra martus era sempre traduzido testemunho. Mas por causa de tantas pessoas, homens e mulheres bíblicas no Novo Testamento, sendo mortos por causa do seu fiel testemunho, a palavra testemunho, martus, se tornou a palavra mártir. Hoje nós temos essa palavra, não é qualquer um que morre, pode ter esse título. Foi dado de tantos crentes, tantos cristãos que morreram por causa da sua fé em Cristo. Inventaram um nome especial só para eles. Essa igreja sofria a perseguição, mas eles mantinham o seu relacionamento com Cristo. Jesus elogiou muito essa igreja. Essa Antipas era um herói na fé que ninguém conhece. Jesus elogiou muito. Mas, aquela palavra feia, né? Mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Ele diz no versículo 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, e a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Nem falei, nem sei se foi escrito ali o título, mas hoje à noite estou falando sobre esses 3 inimigos malignos das igrejas. O Balaque, está escrito aí? Balaão e Belzebu. Belzebu é um nome que quando Jesus estava lançando demônios no Novo Testamento, pessoas chegaram e falaram assim, mas ele está fazendo isso pelo poder do Belzebu. Belzebu. Esse foi o nome no Novo Testamento que foi colocado para representar o diabo. Eu não chamei essa mensagem Balaque, Balaão e Satanás. Não ia dar certo, por isso eu coloquei o nome Belzebu. Só isso. Eu ia titular isso os bebês malignos. O bebê de B, mas tudo bem. Isso que eu faço durante a semana, eu tento inventar essas coisas. Os inimigos malignos da igreja, na época deles, no 1º século, 2º, 3º, 4º, 5º, até hoje, nós enfrentamos esses inimigos. Eles não vão embora, continua hoje com o mesmo desejo de destruir a igreja. A igreja em Pérgamo foi feita com membros da igreja fiel ao testemunho de Deus, até morrer. A mentalidade deles era para não renunciar. Provavelmente isso foi falado muito. Talvez repetido o que Paulo falou para Timóteo antes, se você me negar aqui na terra, eu vou te negar lá no céu. Talvez foi falado muito que nós temos que permanecer fiel à palavra de Deus, que ele estava forte nesse momento. Deus elogiaram eles por causa disso. Mas Satanás não desiste. Satanás não falou, mas então vamos deixar eles em paz. Eles não vão negar o Jesus. Eles não vão me seguir. Vamos deixar eles em paz. Não, ele tem outra estratégia. Mesma estratégia que o Balaão usou
quando os israelitas estavam no deserto, saindo do Egito, indo na terra prometida. Era um grande, enorme de israelitas, com poder de Deus contra qualquer inimigo ao redor. A Bíblia diz que os outros países ao redor do deserto estavam com muito medo desse povo, porque onde eles foram, eles quiseram paz, mas as nações ao redor começaram a atacar, porque eles eram escravos, nem militar tinha, mas tinha tantas pessoas com o poder de Deus, que quando as outras nações atacaram, Deus acabou com todos, com tudo que tinha. Então, israelitas lá no deserto, naqueles 40 anos, eles ganharam essa grande reputação de ser um militar, um país inabalável. E quando estava chegando perto da terra de Moabe, quase no final desses 40 anos, o Balaque, o rei de Moabe, tinha muito medo. Então ele falou, se esse grupo vem aqui, eles vão nos destruir, vão tomar conta na nossa terra. Não foi isso que ele estava indo fazer, era só passando perto para atravessar o rio Jordão. Não ia dar problema com as nações ao redor, mas ele acreditava que ia fazer. Então ele chamou essa profeta, que a Bíblia chama, o Balaão. Por que ele chamou Balaão? O Balaão nem morava em Israel, ele morava em outra cidade pagã. Nem tenho certeza se ele era realmente um israelita, ou era um profeta dos outros deuses que tomava conta das outras nações. Mas ele tinha um poder para amaldiçoar o povo. Ele tinha esse poder porque Balaque, no outro país, já sabia, chama Balaão. A Bíblia no Novo Testamento chama ele, que era um profeta, que era concentrado, apegava mais o lucro e não as coisas de Deus. Se você procura ele no dicionário, ele vai talvez descrever ele como o profeta de aluguel. Ele alugava, ele vendia o poder sobrenatural dele para amaldiçoar outras nações para benefício de certos reis. Então Balaque falou, chama ele, chama Balaão. Quando eles mandaram mensageiros para chamar Balaão, e falou, eu quero trazer você aqui, eu pago bem você tem que amaldiçoar essa nação chamada Israel. E o Balaão pensou, isso é outra coisa, isso é outro Deus, você não mexe com ele. Eu tenho que ver o que esse Deus quer que eu faço. Então a Bíblia diz que ele ficou uma noite em oração e Deus conversou com ele. Deus revelou para ele, falou, você não pode ir lá, você não pode amaldiçoar o meu povo que eu abençoei. Você não tem poder. Satanás não tem poder sobre o povo de Deus, naquela época e hoje em dia, não tem poder. Não pode amaldiçoar, não pode destruir. Deus falou, o que eu abençoei, eu já tirei do poder de qualquer outro Deus desse mundo. Não vai lá. Ele não foi lá, mandou um mensageiro, eu não vou lá, mas eles mandaram um mensageiro, tentaram uma segunda vez, tem aquela história que ele foi, Deus ficou chateado com ele, o burro dele começou a falar, tudo isso faz parte dessa história de Balaão. Em Números capítulo 22, 23, 24 e em Números 31 fala sobre as consequências. Então ele foi várias vezes conversando com Balaque, o rei, ele falou, não, eu não posso, e cada vez que ele ia ir lá para amaldiçoar, ele orou para Deus e Deus falou que não pode e ele acabou abençoando o povo de Israel. E Balaque estava ficando muito irritado, oferecendo mais e mais dinheiro e assim parece que a história termina. Depois de 3 vezes, o Balaque volta para seu país, o Balaão vai para o seu lugar e parece que termina. Mas de repente, nós lemos que os midianitas que estavam junto com os moabitas mandaram moças, mulheres dentro do tribo de Israel, dentro do exército de Israel. E elas seduziram esses homens a ter relações imorais com ela. E por causa disso, Deus matou 24 mil israelitas que se prostraram diante dos ídolos delas. Em capítulo 31, nós lemos que Balaão também foi morto na vingança de Deus sobre essas nações.
E nós entendemos no Novo Testamento que foi Balaão que teve essa ideia. E deu para Balaque, os outros inimigos de Israel. Eu não tenho poder de amaldiçoar, mas eu tenho uma ideia. A lei de Deus já proíbe os homens ter relações com outras mulheres de outras nações. É uma abominação diante de Deus. Eu não tenho o poder de amaldiçoar, mas se você pode manipular, você pode infiltrar com essas mulheres e causar os homens deitar com elas, Deus mesmo vai destruir. E é isso que aconteceu. O Satanás não desiste. Se a perseguição, se o medo, a perseguição, o sofrimento não funciona na sua vida, ele vai te atacar pelo outro lado. Ele vai atacar suas emoções, prazeres, perversidades. Quantas igrejas hoje estão sofrendo, não perseguição, são fortes, mas muitos membros, muitos pastores estão viciados em pornografia e imoralidade, e estão sendo destruídos por dentro. Quantos escândalos, até em nossa própria cidade, Satanás já conseguiu destruir igrejas através disso. Prega do púlpito, fala as coisas importantes, nós nunca vamos mudar a nossa doutrina, somos firmes no Senhor, o que nós acreditamos, nunca vamos renunciar. Imagina, renunciar a Jesus? Nunca. Eu vou falar de Cristo até morrer. Mas sou tentado pelo outro lado, pela sensualidade, pela perversidade. E é assim que Satanás ganha. Nós sempre falamos, cantamos aquela música nova, muito bonita, sobre a volta de Cristo. Nós esperamos a volta de Cristo. Mas sabe que quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, nos avisa que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, que vai ver sobre esse mundo tempos muito difíceis. Vão piorar. Essa carta para a cidade em Pérgamo é para nos entender que já funcionou naquela época, e essas são as mesmas maneiras que Satanás vai tentar destruir as igrejas até a volta de Cristo. E antes da volta de Cristo, nos últimos tempos, as coisas vão piorar. Nós temos que ser preparados por isso. Todas as cartas, todos os lugares do Novo Testamento onde fala sobre os últimos tempos, só fala isso. Se prepara, porque as coisas vão piorar. Vai ser como era nos dias de Noé, onde todo mundo, menos uma família, estava totalmente mal diante de Deus. Todo o pensamento deles era mal diante de Deus. E a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, o nosso mundo vai ser assim. Então, por que nós temos que falar essas coisas? Porque a Bíblia nos avisa. O Léo falou esse tipo de mensagem semana passada sobre sofrimento. Nós temos que nos preparar. Estamos, eu acredito, nos últimos dias. Eu não sei quanto mais tempo nós temos, mas o tempo é curto. E quando o tempo é curto, Satanás vai trabalhar muito mais, sabendo que o tempo dele também está curto. Ele não trabalha desse jeito no mundo. No mundo ele já tem na sua bolsa. Já está dominando. Já é o Deus deles, já está reinando na vida deles, não precisa mexer, ele só continua dando coisas boas, dando os prazeres, coisas para manter eles felizes e longe de Deus. Mas quando entra assunto das igrejas, o povo de Deus, então ele fica bravo, ele vai inventar outras maneiras para nos destruir. Temos novas coisas hoje em dia que não tinha 50, 100 anos atrás. Ele vai usar toda a tecnologia, toda coisa nova para tentar destruir famílias, porque famílias dentro da igreja vão destruindo as igrejas. Nós temos que ser preparados para enfrentar isso. Como? Ele diz assim, versículo 15. De igual modo, você tem também não todos, a igreja, não era toda a igreja, só alguns, que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O pastor Just falou sobre eles
no livro de Éfeso, não vou falar muito mais, mas era um grupo, uma doutrina entre as igrejas que estava ligado com gnosticismo também, que ensinava que tem um grupo de líderes que domina os membros da igreja, e eles eram ditadores das igrejas, mudando as palavras de Deus para ser melhor para eles, e também que eles praticavam e deu ok para imoralidade. Você sabe que, talvez pesquisando sobre a cidade de Pérgamo, e a imoralidade, por causa desses templos para os deuses, era tão horrível que as pessoas, na época, historiadores falaram como foi uma coisa tão normal, até uma coisa boa, para ser imoral sexualmente. Tem um historiador que falou sobre a atitude da cidade, que foi um absurdo imaginar que um homem ia ter somente uma mulher. Ele falou que nós nem podemos nem imaginar como isso seria possível. Tem tantas mulheres, então ele tem que ter um para cada final de semana. Foi a ideia deles. Então, os membros dessa igreja, que estavam obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel ao seu próprio esposo e marido, foi totalmente diferente, louca para todos os outros. Às vezes nós lemos o Novo Testamento e nós comparamos com a nossa cultura, e acha que as coisas que está ensinando sobre família, sobre casamento, sobre coisas, é como nós entendemos hoje. Mas não, era uma cultura totalmente contrária, totalmente contra o casamento de homem e uma mulher, de criar a sua criança, de ter uma vida paz, ter uma vida moral, ter uma vida pura. Era totalmente contra a maioria das culturas na época da Bíblia. E por isso a Bíblia fala tanto sobre isso. O que nós vemos hoje, que é a mesma ideia, os mesmos deuses estão tomando conta do mundo hoje. E a imoralidade sexual é uma coisa que está permeando dentro até das escolas, dentro das igrejas e dentro da maioria das famílias. Então isso nós temos que tirar isso, tirar o pensamento, tirar qualquer envolvimento nosso. Ele diz, versículo 15, a solução. O que é a solução para os membros da igreja que já se envolveram nisso? Mesma solução que temos hoje. Versículo 16. Portanto, arrependa-se. Isso. Pare de fazer. Pede perdão. Confesse o seu pecado diante de Deus. Em 1 João diz, se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Hoje à noite, se tem alguém aqui envolvido em qualquer área na sua vida contra Deus, você acha que eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que eu perdi oportunidade de ter uma vida correta diante de Deus. Não. Em tudo isso, Jesus fala, vocês participaram em toda essa imoralidade, então arrepende, muda o seu caminho, não faz mais, volta para Deus. Portanto, arrependa-se, e se não, olha o que vai acontecer, se não, virei em breve até você e lutarei contra eles, as pessoas que participando da imoralidade, com a espada da minha boca. Ele vai destruir. A espada não vai ser mais uma espada de salvação, de cura, vai ser aquela espada de destruição e julgamento. Nós não queremos ver essa parte de Cristo. Nós queremos receber eternamente o Cordeiro de Deus, que morreu para nós. Nós não queremos ver o rosto do Rei Vingador, que está voltando. Nós queremos já ter a paz com Ele antes que nós morremos, para não enfrentar isso. A Bíblia diz que Ele vai voltar, Ele vai pegar o seu povo de todos os cantos do mundo, e nós vamos subir, Ele vai nos guardar, e Ele vai descer e acabar com todos que estão ainda aqui na terra, com todos que já morreram sem Ele. Ele vai voltar como o vingador, Ele vai tomar posse da sua criação. Ele vai aniquilar, Ele vai limpar esse mundo de toda perversidade.
Ele vai criar um novo céu, uma nova terra. Ele vai nos colocar dentro dessa nova Éden, para morar junto com Ele para sempre. Isso que nós queremos, isso que Ele quer. Ele diz, não continua, arrepende agora, muda o seu caminho, porque senão eu vou voltar, eu vou lutar contra, você imagina isso. Ele diz, versículo 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Tem 3 coisas. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O alvo de Deus para todos nós é que nós nos tornamos vencedores. Vencedores do mal desse mundo. Vencedores porque nós não renunciamos a Jesus, nós não nos sujamos com a perversidade desse mundo, nós mantemos a nossa vida pura, a nossa consciência pura, a nossa mente pura diante de Deus, nós vencemos o mundo. Em 1 João, capítulo 5, voltando na sua Bíblia, só algumas páginas. 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. O que é nascido de Deus, quem aceita Jesus como Salvador, tem um novo nascimento. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vai ter uma grande separação no último dia. E somente aquelas pessoas que, enquanto vivendo esse mundo, hoje em dia, tomou a decisão de virar as costas para o mundo e todo o mal e ir na direção de Deus. Pela fé, crendo que esse livro é verdadeiro, essa espada que sai da boca de Cristo, que é verdadeiro. Eu vou basear toda a minha vida nesse livro, não experiências dos outros, não opiniões das pessoas, não importa o que passa na televisão, a minha vida é aqui. Porque somente essa aqui, pela fé, faz que eu vence o mundo. E vencendo o mundo, diz que eu vou receber maná escondido, uma pedra branca e um novo nome escrito nessa pedra. Todos nós sabemos que a maná foi aquele pão que descia do céu, e os israelitas que estavam dentro do deserto, saindo do Egito, antes de chegarem na terra prometida, por 40 anos eles comeram esse pão. Foi esse pão que ninguém sabia o nome, quando estava caindo eles falaram, o que é isso? E esse ficou como nome. Maná significa o que é isso? Porque é uma coisa completamente nova, mas sustentou o povo de Deus por 40 anos no deserto. E depois que eles entraram na terra prometida, onde eles podiam plantar e colher e trabalhar, não existe mais. Eles guardaram um pouquinho, colocaram no vasilha, colocou dentro da arca de aliança. Ninguém sabe onde está a arca de aliança, por isso Jesus falou que está escondido. Está escondido. Mas sabe quem vai comer dessa? Nós, na eternidade. Quer dizer, Deus vai nos sustentar pela eternidade. Quando nós pensamos em comida, comida é momento de comunhão. Comunhão, quando nós jantamos com a família, todo mundo junto, é uma comunhão familiar. Quando você gosta de alguém, você convida para a sua casa para almoçar, para jantar, para ter essa comunhão. Essa mostra que nós vamos ter comunhão para a eternidade com Cristo. Uma pedra branca, na época que João escrevia para os tribunais, o juiz, quando estava ouvindo
sobre a pessoa foi inocente ou culpado. Se o juiz determinou que a pessoa foi culpada, ele colocou uma pedra preta. Mas se a pessoa foi absolvida, ele não era inocente, ele recebeu uma pedra branca. A Bíblia diz que Jesus vai nos dar uma pedra branca. Ele vai nos perdoar. Somos perdoados. Nós somos justos, justificados pela nossa fé, pelo trabalho que Cristo fez na cruz, para nos justificar, nos dar santidade. Vai ter uma vida inocência lá no céu. Não vai ter pecado, não vai ter tentação, não vai ter erro. Você vai viver uma vida exatamente da maneira que Ele entendeu, Ele quis Adão e Eva viver. Na inocência total, só focado em honrar e servir a Deus. Mas nessa pedra vai ser escrito um nome. Ninguém sabe desse nome. Tem pessoas que acham que o nome seria um dos nomes de Jesus, que a pessoa que recebe entende. Jesus, Ele me ajudou nessa área da minha vida, essa faz algo para mim. Não faz sentido para outra pessoa, mas para mim faz sentido, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Cristo. Não é que os casais hoje, por exemplo, tem um nome que você chama sua esposa, que você chama o seu marido, um nome que ninguém mais, você nem quer que a pessoa saiba o que é esse nome. Você fala esses nomes, porque é uma coisa íntima. Não faz sentido para outras pessoas, mas para ela, para ele, é muito importante. Pode ser um nome assim. Pode ser um novo nome seu. Como Deus já mudou o nome de certas pessoas na Bíblia, Ele pode nos dar um novo nome para a eternidade. Não vai ser mais Jay na eternidade. Vai ser outro nome. Bonitinho, alguma coisa assim. Vai ter outro nome, que não faz sentido para ninguém, mas eu vou saber. Então, porque Jesus me conhece. Nós temos um relacionamento íntimo. Se o nome dele, se o meu novo nome, não importa. Importa que ele está dizendo que pela eternidade você vai ter uma vida de inocência, de pureza, que nunca mais vai ter que se preocupar com imoralidade, nem com a tentação. Eu vou remover tudo isso. Você está livre, você está inocente, está pura. Você vai estar comigo nessa comunhão, eu vou sustentar você para sempre. E você não vai ser sozinho. Pode ser 3 bilhões de pessoas lá no céu, mas você não vai se sentir sozinho. Porque eu e você, nós temos uma conexão que não tenho com nenhuma outra pessoa. Cada um de nós vai ser o filho predileto de Cristo. Todos nós. Ele vai ter uma conexão com você que ninguém tem, nem o seu marido, nem suas crianças têm com você. Vai ter uma conexão eterna. Você nunca vai sentir sozinho. Você nunca vai sentir fora da panelinha lá no céu. Você vai ter essa conexão. É isso que o desejo de Deus para todos nós. Então Ele está dizendo para nós, toma cuidado. Não joga isso fora. Mantenha a sua vida. Entendo que tem esses 3 homens malignos. O Satanás está vivo ainda, tentando destruir a sua vida. Balaão e Balaque já morreu, já estão no inferno, mas tudo que eles ensinaram continua até hoje. A maneira de manipular, de seduzir para destruir a sua vida já acontece. É uma outra arma grande de Satanás. Vamos nos preparar. E se hoje à noite, enquanto a equipe de louvor vem aqui, se algo aconteceu na sua vida, se você não está nesse caminho reto, estreita, então, não afasta de Deus. Não se torna vítima, mas é a minha família, é a cidade onde eu estou. Deus não deixou desculpa para ninguém. Jesus não falou, eu sei que é difícil, você está morando onde Satanás mora. Eu entendo a situação, eu não vou te culpar para certas coisas que faz, porque é muito difícil. Não. É mesmo para todo mundo, não importa. Você não pode culpar seus pais, seus filhos, seu emprego, seu chefe, sua cidade, os políticos. Não pode culpar ninguém.
nós temos que manter firme em todas as situações. Tem lugares melhores, tem lugares piores. Tem igrejas bons, tem igrejas com problemas. Mas isso não justifica nenhuma pessoa passar livre no julgamento da verdade de Deus. Todos nós vamos prestar contas. Eu sei que quando era na escola, as crianças falam isso hoje com a Miss Peggy na escola, quando é chamado, você vai na sala da Miss Peggy. Tem medo. Um dia nós vamos na sala de Jesus, sozinho, prestar conta. Seria difícil cantar todos esses louvores sobre a volta de Cristo, quando nós, no nosso coração, nós sabemos que, mas aquele encontro não vai ser tão gostoso. Ele vai acabar comigo porque eu não estou fazendo a coisa certa. Essa deve pesar na nossa consciência. Essa vai tirar aquele paz enquanto nós cantamos os louvores. A solução, arrepende-se. Pede perdão, confesse seu pecado diante de Deus. Ele vai te perdoar, vai te purificar, deixa para trás, não continua nesse caminho e vai na frente para servir a Cristo. Para que quando nós temos esse encontro, quando nós somos chamados na sala de Cristo, nós entramos sorrindo, com alegria, sabendo que nós vamos finalmente ver face a face o nosso Salvador. Se você não tem essa perspectiva, o altar está aberto hoje, não sei o seu coração, mas Ele sabe. Ele pode penetrar dentro da sua alma e espírito. Ele conhece as intenções da sua vida, da sua cabeça, da sua mente. Se abre para Ele. Confessa se é necessário, se entrega se é necessário, mas o que tem que fazer, faz. Isso vai te aliviar de muitas dores. Não tem explicação para continuar fazendo coisas uma vez que você sabe que é contra a vontade de Deus. Toma a decisão, se livre hoje à noite das consequências ruins e sai daqui muito mais leve do que quando você entrou. Vamos ficar em pé e vamos cantar durante essa música. Tem pessoas aqui, se quiser orar com você, ou talvez você precisa só conversar com Deus, mas o altar está aberto.